Olá, amigos. Hoje é dia 2 de maio de 2023 e eu vou passar a entrevista da Bel da lojinha. A Bel, ela ficou muitos anos lá, como você vai ver, ela vai contar. Conheceu o seu Sérgio, né? Bel da lojinha, porque ela tinha uma lojinha. Ficou cacófono. A Bel, ela tinha uma lojinha em frente à escola do seu Sérgio, que é Arthur Whittaker, aqui na Vila Sônia, na rua André Saraiva. Então vamos ver o que ela tem para dizer para nós, e aí eu já aproveito, convido você também para fazer uma entrevista comigo online, para contar a sua trajetória aqui na Vila Sônia, mesmo que você tenha mudado, tá bom? Então vamos lá, dê um like, compartilhe, colabore com a nossa história. Então vamos lá. Você é a Ok. Bel da lojinha, fala para mim o seu nome completo, Bel, e sua data de, Maria, se quiser falar a sua idade. posso falar. Maria Hum, Isabel, com S, Nunes Chaves. Chaves, Eu nasci no dia 13/7 de 1959. 59, tá. Você está com quantos anos Isso. agora? 63. 63? E você nasceu na Vila Sônia ou você nasceu em outra cidade? Eu nasci em outra cidade, interior de São Paulo, São Manuel. São Manuel? Não conheço. Sim, Onde é? conhece? Não. São Manuel é do lado de Botucatu. Ah, tá. Botucatu conheço. Sim, é uma cidade mais famosa. É uma cidade mais famosa. E você veio para cá, para São Paulo, com quantos anos? Eu tinha em torno de 5 anos de idade. 5 anos. Qual foi o motivo do seu pai mudar para... Você veio já direto para Vila Sônia? Ferreira, Ah, para o Ferreira. E qual o motivo de seus isso. pais terem mudado para cá? Na realidade, veio só eu e minha mãe. Ah, só você e sua mãe. Isso, porque nós éramos meu pai, minha mãe, eu, uma irmã mais velha e um irmão mais novo que eu. Uhum. Minha mãe, ela era praticamente assim, analfabeta. E ela mal sabia escrever o nome dela, mas ela veio para São Paulo comigo debaixo do braço, Certo. porque eu tinha que fazer um tratamento no Hospital das Clínicas. Ah, E o tratamento que eu tinha que fazer era só aqui. E ela me catou pelo braço e veio embora para cá. veio embora para cá e não voltou mais para lá? Não, depois não. Depois nós ficamos morando com a minha avó materna e meu avô, Uhum. aí no Ferreira. E depois meu pai veio com meus outros dois irmãos. Sim. E aí nós firmamos aqui residência e depois nasceu mais um menino. Sério, que legal. E seus avós, então, já moravam no Ferreira? Lá perto dos Ferreiras? Sim, Lá perto sim, dos... ali perto do Macro, Perto do Macro. entre a Eliseu e o Macro. Ah, lá onde dava enchente, né? Nossa. Isso mesmo. A casa existe até hoje. E Existe? tem um tio, existe, eu tenho um tio que mora lá. Ah, tá. Que rua que é? Você lembra o nome? Ai, eu não sei te dizer. Eu sei ir, Sabe? mas eu não sei te dizer. Não, não sei. Não sei. O nome da rua, não. E os seus avós mudaram para cá, para o Ferreira, porque a gente fala da Vila Sônia. A Vila Sônia é um distrito do Distrito. Butantã, tá? E aqui Uhum. nós temos 44 bairros, o Ferreira é um deles, inclusive é um dos pioneiros daqui da região. E Sim. os seus pais vieram, os seus avós, né, vieram para cá, você lembra em que ano? Não lembro. Não lembro. Nem sei se eu já era nascida É. quando eles vieram, né? Uhum. E minha avó é descendente de espanhol, né? Então, ela veio para cá porque a maioria da família também já estava em São Paulo, Certo. né? Aham. Então, eles vieram para cá, mas eu não saberia te dizer realmente em que ano.
mas eu acho que eu não era nascida ainda. Sei, sei, foi bem no comecinho, né? Quando aqui era tudo É, terra, muito mato, sim, para atravessar sim, de Pinheiros para cá era ainda aquela ponte de madeira, né? exatamente, exatamente. Uma barreira só, Era. Isso daí está muito barro. na entrevista que eu fiz com Desidério Ferreira, o Walter Hum. Ferreira e o Oscar Ferreira, tá? Ah, é? Eu depois eu mando o link para você, tá bom? Que eles contam, o nome Ferreira é por causa do Desidério Ferreira. E eu conversei com o Ah, Desidério Ferreira Neto, tanto que tem a rua Desidério Ferreira no Monte Camel, né? sim, eu conheço, eu tenho amigos que moram lá. Então, perto do cemitério Getsemane. Isso, E é exatamente. em homenagem. E aí o Desidério Ferreira Neto entrou em contato comigo, nós fizemos uma entrevista maravilhosa e eles contam, né, sobre isso, inclusive sobre as carroças. E me fala o que que você lembra de lá, quando você era criança, como foi sua infância, onde você Hum. estudou? Olha, eu morava na rua Antiga 28, que é a Jorge Alves Ferreira. Aqui no Jardim Colombo. Exatamente, eu Tá. morava aí. Ah, até casar, eu morei aí. Sim. O seu Jorge Alves Ferreira, ele fazia parte da presidência da associação de amigos que tínhamos aí no Jardim Colombo. Uhum, E ele veio a falecer, né? Ele foi padrinho do meu irmão caçula, uhum. padrinho de batismo. E ele faleceu, e aí deram o nome dele para a rua depois, né? Mas eu cresci aí soltando pipa, fazendo carrinho de rolimã, essas coisas. E aí, aonde a rua Tel Ferreira, que é a rua do Nicão, É o Dutra. que tem o condomínio, É aí o era uma Dutra. chácara, né, que eu me lembro, e nós tínhamos uma parte que era assim, terra, nós descíamos ali, sentávamos no papelão e descíamos ali a rua, Eu né? lembro, Lembra? eu lembro. O meu pai, ele era pedreiro e ele Uhum. trabalhou na obra, na construção do Colégio Santo Américo. Ai, que legal. Eu tenho foto aí aonde agora é essa pracinha, Hum, perto do Getsemane, tem hum, uma pracinha grande aí, né? Depois da Desidério Ferreira, hum. tem uma praça. Eu tenho uma foto ali muito pequenininha, né? E Manda ao para fundo mim a a gente. foto. Manda Eu vou para te mim a foto. mandar. É um nome Vou. japonês, o nome daquela praça, eu não lembro o nome, mas é um nome de um japonês. Eu nunca tentei para o nome da praça. Olha, Mas assim, era tudo barro, né? Então, como a família era tudo perto, inclusive a minha tia, ela mora até hoje aí na Silvio Dante Bertacci, e a minha tia é muito conhecida, a Dorinha, né? Ela tinha um bar aí, e agora não tem, desativou o bar, mas ela continua morando aí, no mesmo endereço há uns 50 anos, né? onde é o bar dela? Onde era o bar dela? Então, sabe a Judite Passades Esteves, aonde tinha a sorveteria do Dé, agora não é mais Sim, do Dé. Dé sim, foi muito meu amigo. Subindo um pouco, tá? sim. Tem o bar da Dorinha, que era do meu tio Zé, depois meu tio Zé faleceu e minha tia Dora continuou. Agora ela parou, mas a minha tia Dora é muito conhecida aí no bairro, Sim, né? eu Todo mundo conheço conhece a tudo lá. Dorinha. Aham, Oi? eu conheço tudo lá. Onde tem, Então, onde inclusive tem um outro bar do lado que fazia um churrasco. Eu não lembro se era chuleta, alguma coisa assim. é do Pimbão, não é do Não Pimbão? lembro. Então, o Pimbão também é morador muito antigo aí, pai dele fez parte dessa turma, né, de Sim, que a maioria está falecido, mas assim, ainda tenho muito na lembrança todo mundo, Copa de 70, a gente passeando de caminhão aí pelo
Colombo, Vila Sônia, Monte Kemmel, Vila Morse, né? Sim. Então, assim, são muitas lembranças aí da Vila Sônia, se bem que eu estou sempre aí, né? Aham. Ah, você Eu está estou sempre. sempre aqui? Quando você estiver por Sim, aqui, vem me visitar, né? E deixa eu vou te falar uma sim. coisa, da rua lá, É, Jorge Alves Ferreira, o filho dele chama Jorge Alves Ferreira Filho. Então, eu lembro não, que eu quando acho que ele não é filho. Eu acho que ele não é filho. Eu acho que o Jorginho, faz tempo que eu não falo com ele, mas acho que ele não é filho, é Jorge alguma coisa. Mas eu lembro, ele é irmão do Maurício. Isso, o Mauricinho Maurício, morreu também. Maurício morreu? Morreu faz muitos anos, o Mauricinho morreu. É. Na realidade, só ficou o Jorginho, porque seu Jorge faleceu. O Maurício tinha mais ou menos a minha idade. Eu estou com 60 anos. O Maurício tinha mais ou menos a minha idade. Se fosse mais Sim, velho, seria um pouco. não, mas ele faleceu jovem, o Maurício. Ele casou com a Fátima, né? Teve uma filha. Não sei se você. Ah, eu não me lembro com quem ele casou. O Maurício, eu não me lembro. O Jorginho, eu sei que ele mora para o lado de Cotia, É. né? Uhum. E ele mudou daí, não sei se venderam a casa ou não, né? Uhum. Mas nós tínhamos, né? Nós temos ainda uma moradora É. que mora bem na esquina, a dona Joana, Sim. Kékia. Ela é uma das moradoras mais antigas aí da nossa rua, da Jorge Alves Ferreira. Deve Ela mora estar, bem na esquina. ela deve estar com uns 90 anos, né? Eu acho que é uns 85, 86 por aí. Eu morava em frente à casa dela, né? E ela tá aí, tá vivona, tá bem aí. Você morava na esquina é, da rua José. José Capobianco. Tá, uhum. É bem na esquina mesmo, na entrada, né? Onde tinha a Isso, entrou farmácia do Paulo, a farmácia Celso. do Celso, isso mesmo. Isso, nossa, Paulinho era meu salva-vidas. Quando tinha que dar injeção na minha filha, eu levava para ele, ó, Paulinho, dá injeção, porque eu morro de medo. Eu dava no colo dele para ele dar e fazer tudo. Ah, é, legal. E o Eu tô falando mercadinho. assim, você pode falar à vontade que eu conheço quase tudo aqui, né? Ah, Eu moro aqui, agora eu moro no Caxingui, né? Que é Vila Progredior hoje. Mas eu morei certo. muitos anos, 60 anos, né? Eu nasci praticamente aqui. Aqui, né, na Vila Sônia, né? E você É. estudou em qual escola? Pedro Fonseca. A Pedro Fonseca, nossa. Era longe, né? Porque eu morava na Jorge Alves Hum, e eu ia para o Pedro Fonseca, mas tinha uma explicação, porque meu pai trabalhava, minha mãe trabalhou alguns anos no Palácio do Governo, hum, né? E aí, o que que acontecia? Tinha uma senhora que ela levava a filha na escola e ela aproveitava e me levava, porque naquela época as crianças não iam sozinhas, né? Sempre tinha que estar acompanhada com alguém. E essa senhora, que a família dela, se eu não me engano, ainda também é aí da Silvia Dante Bertacci, né? sei. Ela me levava para a escola, entendeu? Uhum, Então, como a filha dela estudava lá, já aproveitava e me levava, era amiga da minha mãe, e me hum. levava para a escola para eu não ir e voltar sozinha. Mas você sabe que eu ia para a escola sozinha, eu morava na Vila Morse, É, e, meus amigos que moravam lá também na Frei Bonifácio Dux, lá sim. na Panônia, também eles iam, a gente ia sozinhos, mas com os amigos nossos, né? Nossos Entendi. amigos, a gente subia sozinha. Eu lembro que eu ia para a escola, até meu irmão ia junto também, então nós íamos sozinhos para a escola.
Então, mas eu acho que a minha mãe não confiava muito em mim, então ela achava melhor eu ir, ela achava que eu poderia parar pelo meio do caminho para brincar. Bom, criança faz essas coisas. Você sabe que uma vez, para ver como que era a Hum, nossa educação antes, né? Uma vez tinha uma colega chamada Isabel, o irmão hum, dela chamava-se Jaime. E peraí que aconteceu um negócio, que entrou um negócio sozinho. Chamava-se Jaime. E aí eu da hum, escola, acho que eu estava no quarto ano, meu pai estava de férias. é. E da escola eu fiquei lá direto, lá na Dias Vieira, na casa da Isabel. E aí eu fiquei lá, né? Sabe como é Como, criança. desculpa, como era o nome do irmão dela? Jaime, ele estudava no Ah, tá. Clodomiro Dias, como eu. Hum, E aí hum, eu fiquei lá, brincando, parará, parará. Quando eu cheguei em casa, meu pai, inclusive, ele estava de férias e estava mexendo no carro, lá em frente à casa. Aí ele era calmo, aí ele falou, onde você estava? Eu falei, ah, pai, eu fui brincar, estava brincando na casa da Isabel. Aí ele falou assim, é. tá bom, então vamos entrar. Vira, deita aqui. A gente deitava no colo dele e eu apanhei por isso. Apanhou? Eu apanhei. A próxima vez você tem que avisar quando você vai demorar. Tarará, não tinha É. telefone na época, né? Aí nunca mais. Aí, não, pai, não bate, mas a gente ia e voltava sozinhos. Então não tinha problema naquela época, né? Era muito É, rápido, é. entendeu? Mas e aí, me fala mais da sua vida. Quem que são seus amigos? Quem que eram seus amigos na Vila Sônia? Você frequentava bailinhos? Como que era? Ah, eu frequentava. Sabe aonde eu ia muito? Aí na igreja Nossa Senhora de Fátima, no Ferreira, Sim, tinha uns bailes, umas festas, e eu sempre gostei muito de dançar, né? Não sou uma boa dançarina, não, eu mas também adoro o que dançar. você colocar, eu danço. Eu Ah, não ligo porque estão achando, eu danço, isso, entendeu? Tô ótimo. nem aí. Aham. Até hoje. Até hoje eu danço. Todo mundo sabe. Se eu for numa festa, eu vou dançar a noite toda. Não importa. Enquanto a banda tocar, eu tô lá. Que legal. Mas, enfim, a gente frequentava ali. Uhum. São Paulo Futebol Clube, às vezes tinha aquelas pré-formatura, lembra? Aí Uhum. tinha uns bailinhos gostosos. E quando eu era menor, a minha irmã, ela é um pouco mais velha que eu. E aí o que acontecia? Tinha aí na Silva Dante Bertacci uma senhora, Hum. se eu não me engano, o nome dela era Estela, Hum. né? E hoje tem esses dois predinhos aí na Silva Dante, quase esquina com a José Capobianco, não tem uns prédios ali? Tem. Ah, ali era a casa dela, da Dona Estela. Eu me lembro bem da Dona Estela, Uhum. entendeu? Ela tinha vários filhos e tudo. E a minha irmã ia nos bailinhos lá, que eram os famosos bailinhos de garagem. Ah, sim. Eu era pequena, mas de vez em quando a minha irmã levava. A minha Sim. irmã me pegava pela mão e levava com ela, entendeu? E assim, e eu curti muito também ali na estrada do Campo Limpo, o Clube Pernambucana. Eu acho que quase todo mundo que morou no bairro curtiu Pernambucana, né? Sim, Porque sim. tinha os Eu bailes lembro que o pessoal gostosos, falava. Aham. né? Tinha carnaval, né? Isso, exatamente, exatamente. Então, assim, eu curti bastante, mas eu tenho muitos amigos aí até hoje, Uhum. amigos antigos, da minha infância mesmo, assim, entendeu? Uhum. É, amigos que a gente conheceu na adolescência e estão comigo até hoje. Uhum. A gente tem uma turma, eu tenho uma turma muito grande, em torno de umas 50 pessoas, né? Sei. E todos começaram aí praticamente, aí no Colombo Vila Sônia. Então, alguns, Hum. um mora aqui, outro mora ali, mas nós continuamos amigos até hoje. Até hoje. Inclusive pessoal do Arthur Itaque, né? Sim. A gente conservou a amizade até hoje. Sim, pode continuar. Tá. E aí, mas eu me dei bem na escola, sempre fui muito interessada,
né, nos conteúdos e tudo, entendeu? Mas eu não nego, eu era um pouquinho rebelde mesmo, de contestar as coisas, mas se você me perguntar, você tem amigos daquela época? Não que eu me lembre, entendeu? Porque era uma fase em que a gente não tinha, né, praticamente como se comunicar depois. Não tinha telefone, não tinha essas coisas, né? Mas depois que eu saí, eu fiquei um tempinho sem estudar. Eu fiquei parada, né? Aí depois, mais adolescente, que eu fui estudar em Pinheiros. Eu Hum, fui fazer, é, é, como chama o colégio? Era ali no comecinho da Teodoro Sampaio, Colégio Pinheiros. sim, sim. Aí eu fui para o colégio, e lá eu me formei, Você né? fez Lá eu técnico me lá? formei. Você fez Eu técnico? fiz Eu fiz um ano de técnico de secretariado Sim. e depois eu parei. Aí eu fiz o colegial normal, né, o ensino médio hoje, e aí terminei. Onde que você fez o colégio, ensino médio hoje? Lá mesmo, no Colégio Pinheiros. Você não chegou a estudar no Andronico, então, né? Não, no Nicão não, não. Eu ia para o Nicão, eu ia, Hum, tá? Mas eu acabei não indo para o Nicão porque o horário que eles tinham disponível sim. era um horário pela manhã. E eu já tinha em mente que eu queria trabalhar, Ah, entendeu? Então eu já queria trabalhar, eu queria meu dinheiro, eu queria minhas coisas, né? a sua E liberdade. assim, porque nós que viemos de famílias humildes, né? Uhum, A gente já tinha essa coisa em mente, não, eu quero trabalhar porque eu vou ter minhas coisas, entendeu? Não é? certo. E você começou a trabalhar com quantos anos? Olha, eu comecei a trabalhar, assim, trabalhar mesmo. Se você disser, olha, você começou a trabalhar com quantos anos? Eu tinha uns 13 anos, Hum, tá? certo. Inclusive aí na rua mesmo. No final da rua, da, da, da Jorge Alves Ferreira, na esquina, tinha uma senhora, que eu tenho uma lembrança muito boa dessa família, que como era o nome dela? Dona Darcy. Dona Darcy e seu Ramiro. Eram famílias, uma família incrível. Eu tenho, assim, até hoje, lembrança dessa família. E ela tinha a netinha, e eu ficava na casa dela ajudando a cuidar da neta, entendeu? Então, assim, lógico, não era um trabalho registrar, mas era um trabalho. Eu Não, é? estava ali, eu já tinha consciência de que eu estava ali cuidando, ajudando a cuidar das crianças, Sim, sim. né? E começou ali. Aí eu já vi que você podia realmente ir trabalhar, né? Mas trabalhar assim, fora, eu trabalhei num lugar que era bem conhecido na época, chamava Lojas Abaeté, na Teodoro Sampaio. Sim, conheço. Uhum. Lembra da Lembro. loja? Era do lado do Bazar 13, esquina da Fradique Coutinho, na Uhum. Teodoro Sampaio. Eu fui para lá e eu tinha uns 14 anos e eu não parei mais. E o que que você fazia lá? Quando eu comecei como balconista na época, entendeu? Mas eu cheguei a subgerente. Que legal. Muito. E foi uma fase boa aquela fase. Nossa, eu conheci N pessoas lá, Hum, naquela época que não tinha esse glamour de hoje. Então, por exemplo, o Guilherme Garantes morava na esquina, na Simão Álvares, a Elke Maravilha sempre estava lá, entendeu? Comprando uhum, coisas na Bahia. Então, a gente não era aquela coisa, chegava, você atendia, não é? uhum. E a época da Teodoro, essa época que eu vivi trabalhando lá, era muito bom, porque tinha época de Natal, aí enfeitava-se as ruas, né? Música de Natal, todo mundo ia para a rua. E a Teodoro Sampaio era
era um ponto de referência, não é? Era a principal rua de Pinheiros, né, Teodoro Sampaio? Exatamente, exatamente, exatamente. Era muito bom, foi uma época muito boa trabalhar na Teodoro. Eu trabalhei lá e trabalhei no Palácio das Espumas, que era uma outra loja também, né? Também tradicional. Aham. E depois, quando você abriu, fala antes de você abrir sua lojinha, a lojinha da Bel. Isso, a lojinha da Bel, ela surgiu na época, em 94, eu trabalhava em Congonhas, né? Eu Sim. era coordenadora de voo, trabalhava em Congonhas, no táxi aéreo do grupo Camaro Correia, e nós perdemos o emprego, eu e meu marido juntos. E aí nós ficamos pensando no que íamos fazer, entendeu? E aí, nessa época, eu vi a Dona Hermínia, também muito conhecida ali na Vila Sônia, né? Ela colocou à venda, ela e a sócia dela, né? A Valéria, elas colocaram à venda a lojinha. Aí eu fui até lá, tal. Eu estava com o dinheiro, eu queria investir em alguma coisa, né? Que eu pudesse ficar em casa e cuidar das meninas, né? Ter um local para trabalhar e cuidar das minhas filhas. E eu comprei o ponto, mas eu comprei e já me dei super bem, porque molecadinha, né? Então, era assim, uma escola que eu sempre gostei, embora não tenha estudado no Arthur Itaque, mas eu sempre gostei. E Uhum. aí eu comprei o ponto e comecei. Só que ali não era só ter uma lojinha, né? Você sabe que lidar com criança, com adolescente, não é? É, É uma outra pegada, é diferente. sim. Você tem que se impor, ser Hum, respeitada, mas ao mesmo tempo ser amada. é Você isso. não pode ser odiada no meio deles, né? E você ficou de que ano lá? Eu fiquei de 94 até início de 2008. Fiquei bastante tempo, né? Bastante tempo. Uhum. Mas são muitas lembranças ali do Arthur Itaque, muitas lembranças, né? Aí foi quando eu conheci o seu Sérgio um dia que ele estava passando ali pela Praça Maria do Céu, né? Sim. E eu estava encostada assim no banquinho e tal, aí ele passou e alguém me falou, é o seu Sérgio. Aí eu chamei, me apresentei, né? Uhum. Falei para ele que eu gostava muito da escola, que eu participava das atividades, que eu participava do conselho da escola e tudo. Aí conversamos, já estava um idoso, né? Mas assim, ele falou para mim que a grande paixão da vida dele foi o Arthur Whittaker, né? Ah, Tanto que isso a gente sabe. Tanto é, é, conhecida como, nem era conhecida como Arthur Whittaker, era conhecida não, seu Sérgio, como Escola do São é, Sérgio. Era dele mesmo, sim, igual a do é, Domiro Dias, era a escola da Dona Nadir, né? Então isso, não tinha, não tinha essa é, coisa de, nossa, sabe, eu vou lá no Whittaker, mas eu vou lá, eu estudo na escola do São Sérgio, né? exatamente. Desde que era de madeira, né? Desde Aonde tem a EMEI hoje. Exatamente. Você casou, tal, você tem filhos. Quantos filhos? Fala dos seus filhos. Duas filhas, Uhum. duas filhas que estudaram no Arthur Whittaker, as duas, Elas tá? estão com quantos? A, a Gabriela, né? A Gabriela é a mais velha, tem 36 anos. Trinta Ela e seis. estudou 36, é. Aham. Ela estudou no Arthur Whittaker da segunda série até a oitava, né? Que era a oitava, até se Sim. formar. Depois foi para o Unicamp. Hoje ela mora em Guararema, não mora mais em São Paulo. Certo. E tem a Juliana também estudou na EMEI, né? Na EMEI, aí o Dalmo, e depois ela foi para o Aturuíta, que a Juliana tem 30 anos. Certo. Também se formou no Arthur e também se formou no Nicão. Ah, tá, que legal. E mora com você? É. Mora em São Paulo? Ela mora onde?
A Juliana mora em São Paulo. São A Paulo. Juliana mora em São Paulo e a Gabriela em Guararema, né? E não tenho netos, só tenho um netinho de pelo só. Ah, Elas, por enquanto, elas têm outras, né? sim. Outras prioridades e a gente tem que saber respeitar a prioridade de cada um, não é? Sim, eu também não tenho netos, tá? Meus amigos estão tudo sendo avós e eu não tenho, mas eu não É, faço questão, não. Não porque eu, nossa, ser avó não é nada vergonhoso, mas é que hoje claro que não. está tão difícil que a gente tem medo, né, de colocar uma criança no mundo, né? Porque eu, É, criança no mundo eu vou ajudar a educar, tudo, né? Tá muito difícil hoje. mas você tem razão, realmente está muito difícil, né? É. Embora eu ame de paixão, essa minha coisa com criança Eu é gosto. assim, né? Eu tenho um quê? Eu olho raramente alguma criança que eu falo, ai, é chata, não. Eu tenho um quê com criança mesmo, mas elas querem curtir a vida, ter outras prioridades, entendeu? E Concordo. tem que ser assim mesmo, essa coisa de cobrança, porque antigamente se cobrava muito, né? Ah, você Cobrar. não vai namorar? Ah, você não vai casar? Ah, É, não é? então, Hoje não, hoje é lógico, ainda existem as pessoas que vão te encontrar e perguntam, nossa, sua filha não teve filho? Não, não teve, ela não quer, fiz bem. deixa ela levar a vida dela, É verdade. não é? E que mais que você tem que falar? Fala um pouco mais lá da lojinha, de você, do pai, Então, dos seus o, amigos. olha, o Arthur Whittaker, eu sempre digo, eu tenho um grupo, né, no Facebook, entendeu? Sim. E nesse grupo, às vezes, eu posto fotos antigas da escola, de ex-alunos, né? Hum, Coloco algumas coisas de interesse da escola. Então, o grupo é para quem estudou, estuda, foi pai, mãe de ex-aluno, entendeu? E a sim. gente troca umas figurinhas. Mas, assim, eu tenho muitos ex-alunos que eu mantenho, né, esse contato pelas redes sociais, entendeu? E Uhum, alguns, às vezes, a gente conversa no particular, né? E fala, sim. nossa, tia, que saudade. Né? Boas lembranças, muitas, eu sempre falo, eu tenho muitas boas lembranças, poucas coisas que me deixaram triste, chateada. A maioria, entendeu? É lógico que quando eu via algum aluno que estava se bandeando para o lado do tráfico, essas coisas que acontecem até hoje, É não triste. vai deixar de acontecer. Quando eu via alguma mudança, quando eu via algum aluno novo que chegava, que era maltratado, eu ficava muito triste com eles, e eu falava, a gente não é assim e tal. Mas eu me orgulho porque até hoje eu tenho contato com eles e muitos falam para mim, sabe, tia, aquele puxão de orelha que você me deu valeu para minha vida, não É. é? Então, dentre eles, eu tenho ex-alunos que moram fora, que casaram, que têm filhos e que moram fora do Brasil, outros que ficaram aqui, são missionários, são, né, Sim. engenheiros, médicos, a minha sobrinha mesmo, Uhum, que estudou no Arthur, né? Em uhum. escola pública, fez cursinho aos trancos e barrancos, hoje é uma doutora, é uma pediatra no HC. Então, assim, a gente tem o maior orgulho, não é? Sim, com Porque certeza. ralou, estudou, a gente sabe que não é fácil fazer uma USP, Não. tem que ter muita força de vontade, e Uhum. muitos outros alunos que eu vejo e falo, gente, eu não acredito, olha onde chegou, né? É verdade. E basta ter boa vontade. Eu sempre disse isso para eles, Uhum. né? E eu era um pouquinho chata, porque às vezes o aluno chegava e falava assim, ai tia, amanhã eu te pago, né? E eu Hum, falava para ele, vai pagar sim, porque quem não paga R$ 1 não paga 1000, não é? exato. Eu sempre ensinei essa coisa de ter responsabilidade para eles, entendeu? Certo. Então, eu acho que, assim, eu plantei bastante coisas boas para eles, a maioria, né? Alguns a gente perdeu aí ao longo da vida, né? Fiquei sabendo que partiu muito cedo e tomou outro rumo na vida, né? Mas eu acho que a maioria
que eu conheci no Arthur ainda estão aí, ó, nos perrengues da vida, né? Uhum. Basta ter boa vontade. Mas foi uma época, até hoje eu falo, gente, foi uma época maravilhosa da minha vida, maravilhosa mesmo. Não me arrependo de nada, foi muito bom ter vivido ali. Que E bom. fiz parte, né, É, do conselho da escola, a Vila exatamente. Sônia era um bairro assim maravilhoso, sem perigo. É, Perigo sempre tem nos lugares, mas era o perigo era de fora, né? Então é, as pessoas na época, as pessoas respeitosas, a gente voltava de bailinho de madrugada a pé, né? uhum, Ninguém mexia com a gente, se mexia, tinha gente que defendia, sabe? Não é, era como é hoje, que hoje a gente não pode nem sair na esquina que tem que ficar olhando, que é super perigoso, né? Então, é sim, assim, a escola Seu Sérgio é a segunda escola melhor que tinha na Vila Sônia, né? O Seu Sérgio era muito rígido também e realmente sim, era a paixão dele, né? E eu tenho muitos amigos também, muita gente estudou lá no Seu Sérgio, estão muito bem. Eu dei aula há 17 anos, né? Então eu ah, falava, é, eu dei aula, mas não, eu dei aula para colégio técnico. E ah, eu falava para os meus alunos, né? Depois que eu comecei a dar os cursos que eu criei, eu falava para os é, meus alunos, gente, se vocês não gostam de estudar, não precisa estudar. Se você é feliz coletando lixo ou varrendo a rua, vai fazer isso. O importante é que você é, seja feliz. Ninguém é obrigado a ser médico, advogado, engenheiro, administradora, tarará, né? Você tem claro que não, aquilo que você quer ser, aquilo que te deixa feliz. Tá? Ah, eu queria estudar engenharia, mas eu não gosto de estudar, então eu vou varrer rua. Qual é o problema? Não é problema nenhum. Você varrer rua é um trabalho digno, né? O com importante é que você certeza. tenha bom caráter, né? E a gente precisa de quem varra a rua, né? Com certeza, porque tem Precisamos de muita todas as gente que funções. joga lixo, não é? Exatamente, né? Que esvazia os cestos das ruas, tudo. É, Então, nenhuma função, porque profissão é diferente de função, nenhuma função é indigna, né? com As certeza, com pessoas é que certeza. são indignas ou É. dignas, entendeu? Então, E isso você tem que fazer o que você gosta mesmo, né? tem que fazer o que eu gosto. Eu faço isso, por exemplo, eu faço o programa Débora Histórica, estou contando a história do Butantã, que é Vila Sônia, Morumbi, Rio Pequeno, Butantã e Raposo Tavares, porque eu gosto de fazer isso. Né? Eu não ganho nada, não tenho patrocinador ainda, eu espero, Entendi. mas eu faço porque eu gosto, né? Não é porque eu ganho ou porque eu sou obrigada a fazer. Então a gente tem que fazer o que gosta, entendeu? Com certeza. E fazer bem feito. E fazer bem feito. Eu faço o máximo, né? Hoje você faz É, uma coisa, Bel, você é, ainda trabalha. não, não, hoje não. Eu trabalhei até uns tempos atrás, eu sou aposentada, né? Sim. Desde 2019, mas a minha última profissão foi síndica profissional. Ah, Então, assim, eu sou síndica profissional. Se eu quiser sim. trabalhar amanhã, eu posso trabalhar. Só Certo. que eu optei por me aposentar para vir aqui para Praia Grande, onde eu moro, Certo. né, na cidade Oceã, porque eu queria curtir. Eu acho que chega uma fase na vida que você tem que curtir a sua vida, porque Concordo. ela passa muito rápido. Então, assim, as pessoas não têm dimensão do que ser um síndico bom, um síndico bom. Apesar que eu acho que a maioria que eu conheço é bom, mas assim, dá muito trabalho, porque se você ficar doente, eu vou participar, se você brigar dentro da sua casa, eu vou participar, entendeu? Tudo que acontecer na sua casa, eu vou ter que saber. Infelizmente, o ser humano, a gente sabe que nem todos, né, tem boa índole, e quem vê cara não vê coração, entendeu? E às vezes uma Uhum. pessoa que você acha que é boa não é. Então eu optei por parar. Nem aqui no meu prédio eu sou síndica mais. Eu Sim, não quero. sim. Por quê? Porque, por exemplo, eu gosto de acordar
e fazer minha caminhada na praia, certo? Certo. Como que eu vou fazer minha caminhada? Daqui a pouco eu toco o celular e detalhe, eu não gosto de levar o celular. Eu Sim. gosto de ir para, entendeu? Relaxar. Às vezes eu coloco fone de ouvido e vou curtindo uma música, não é? Então, assim, tem algumas coisas que o síndico não tem esse privilégio. Porque se acontecer alguma coisa no prédio, quem vai resolver é ele que responde. Então, eu resolvi parar, entendeu? Mas o ano passado eu trabalhei. Eu prestei o concurso do IBGE, né? Uhum. E, e fui ser recenseadora. E Uhum. fui recensear, porque em 2010 também eu trabalhei. Em Sim. 2010 eu trabalhei dentro da favela do Colombo. Ah, Eu fiz o, tá. eu fiz lá, eu optei por fazer lá por conta do Arthur Uita, que conhecia muita gente, e Certo. eu fui fazer lá. Fui super bem recebida, e o ano passado não foi diferente. Eu Uhum. trabalhei agosto, setembro, outubro, até final de novembro, aqui na Praia Grande. Eu fiz o censo, participei novamente, porque é maravilhoso, você conhece muita gente, Uhum. né? É uma coisa muito boa de trabalhar, muito boa. Mas aí agora eu já voltei a descansar. Que bom. Então, Bel, você sabe o que eu acho? Eu acho assim, eu penso assim. Todo mundo deveria trabalhar durante 30 anos, como era antes, tá? Você trabalha, recolhe lá a sua previdência durante 30 anos e para de trabalhar. Por quê? Primeiro, porque você tem que viver. Então, você trabalhou já, você ganha a sua aposentadoria boa, guardou seu dinheirinho, fez as coisas que você queria fazer e vai descansar, vai viajar, vai fazer outra coisa, de repente até uma coisa assim social, né, voluntária, e você não vai viajar mesmo, né, vai ser feliz. E aí você dá vaga para outras pessoas, porque tem muita gente, né, que já está muito idosa, não estou falando de nós, que você tem 63, eu tenho 60, né, que nós somos ainda jovens, mas tem gente lá Eu de sou. 85, 75 anos trabalhando, que deveria Sim. aposentar e dar Hum. lugar para uma pessoa mais jovem. Ah, tudo bem, a pessoa mais velha sabe mais, parará, nem sempre, né? Ah, Mas sim, com essa certeza, nem sempre. pessoa mais velha ensine a mais nova e saia, vai passear, vai viajar, vai morar em outro lugar mais tranquilo, sei lá, né? Mas dê lugar para outra pessoa. Então, por isso que eu sou muito a favor da aposentadoria cedo, né? 45, 50 anos, depende de quando você. Antigamente, nós começávamos a trabalhar com 14 anos, que poderia Sim, ser registrado. Então, se você trabalhou 30 anos direto desde os 14, você se aposenta com 45, né? Se houve algum intervalo, você vai se aposentar com 50, 47, 50. E aí é que começa a sua vida mesmo, porque é. trabalhar, cuidar de casa, filhos, é muita responsabilidade. Cachorro, gato, papagaio, né? É muita responsabilidade. Então você tem que descansar, você tem que viver. Assim, As pessoas não querem viver, elas querem ter muito dinheiro e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, né? Vai lá, tenha uma vida tranquila, né? Leia, assista filmes, vai passear, andar na praia, né? Vai conhecer outros lugares, mesmo que sejam lugares mais simples, assim, no interior. Se você não pode ir para fora do Brasil ou para outros estados, vai para o interior, né? Faça alguma sim, cidades lindas, né? Sim, tem cidades lindas, né? Faça alguma coisa para você descansar e também descansa seus filhos, porque os seus filhos vão ficar muito mais tranquilos se souber que você não está trabalhando. Porque, inclusive, porque hoje em dia também trabalhar é um sufoco, né? Tem sempre pessoas querendo pisar na gente, puxar nosso tapete, né? É, Então você passa nervoso também. Se com o certeza. então, a gente mais velho ah, tem mais probabilidade de ficar doente, de ter um infarto, né? Então, isso Realmente. fica muito ruim. Então, as pessoas têm que se aposentar mesmo, ir passear e viver sua vida, porque a vida é curta, né? Uhum.
E a gente não leva nada. Não, não leva nada. A gente leva a nossa É, consciência, aquilo que nós aprendemos aqui, né, Bel? sim, sim, com certeza. Não, não, mas realmente eu falo isso para as pessoas. Eu falo, eu até entendo que algumas pessoas gostariam de fazer o que eu fiz, mas tem mais outras responsabilidades. Às vezes tem neto, tem isso, tem, ou seja, N motivos, tá? Eu Sim. entendo, mas eu acho que se você tiver a oportunidade de se aposentar, tem uma saúde legal, vai atrás, corre, vai fazer alguma coisa, entendeu? Porque faz bem para a gente. Porque senão você trabalha, 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 quando você for aproveitar, você vai estar já mais velho, doente, né? É, Porque a gente sabe que a probabilidade de adquirir, né, algumas doenças é com a idade mesmo, a gente sabe disso, aham, e aí você não vai aproveitar. exato. Ganhando muito ou pouco, você não vai aproveitar. Então, o correto é você aproveitar sim, não é? É o Ex- que eu falo para as pessoas. Quem pode, né? Porque Uhum, a gente não tem como medir, né? O outro, mas quem pode tem mais é que fazer. Curtir a vida. é verdade. Bel, então tá bom. Você quer falar mais alguma coisa, mandar algum recado? Então, eu, como estou morando agora aqui na praia, né? Uhum. Eu sempre faço esse apelo para as pessoas. Eu já vi aqui baleia morta, eu já vi tartaruga morta, e é uma judiação, eu me interesso, eu pergunto, e eu sempre pergunto para os biólogos, né, que estão, e a maioria me mostra, fala, olha, está cheio de plástico, cheio de canudo, cheio de lixo. Então, eu sempre falo isso para o pessoal, gente, vem para a Praia Grande, é uma praia que está maravilhosa, a administração é excelente aqui da Praia Grande. Sim. Eles cuidam da limpeza, são impecáveis na limpeza, no jardim. Uhum. Hoje nós temos o pessoal aqui da penitenciária, eles vêm de mutirão fazer limpeza na praia, eles são Sim. monitorados com aquela tornozeleira e Sim. eles trabalham na praia toda, limpam tudo. Eu, quando saio e vejo o pessoal da ONG Formiguinhas aqui da Praia Grande, eu Sim. também cato canudos, Uhum. plástico. Então, assim, eu sempre faço esse apelo para o pessoal: vem para a praia, vem, curte, Uhum. mas na hora de ir embora, leva seu lixinho, por favor, faz uma diferença tão grande, não Sabe? é? Quando o mar está de ressaca, é que a gente percebe, ele devolve todo o lixo que está lá, Uhum. né? E, então, eu sempre falo isso para o pessoal: olha, não fica só nas redes sociais falando que nós temos que acabar com isso, com aquilo. Não, faz a sua parte. A sacolinha plástica, ela não é a vilã. Vilã é quem joga, né? É. Deixa o seu lixo na praia, recolhe, vai lá, joga esse lixo. Nós temos muitas lixeiras na orla. Então, assim, é só uma questão de consciência, que eu acho que isso, infelizmente, no Brasil, a gente ainda não adquiriu como deveria ser, né? Essa O que você acha conscientização de você de falar? que tudo depende da gente. O que você acha de você falar para o mar, ao invés de voltar o lixo para a praia, jogar na casa de cada um? Pois é, mas ele não me escuta. Devolve na praia. Em vez de devolver na praia, devolve na casa de cada um. Vai lá. Devolve. Isso é muito triste, entendeu? E as pessoas falam assim: ah, são os turistas paulistas. Não, gente, não é, tá? São todas as pessoas que jogam. Eu não vou ficar perguntando para as pessoas quando elas levantam no final, no domingo, para ir embora para casa e Hum, recolhe suas crianças, suas cadeiras. Eu não vou falar: olha, esse lixo é seu. Porque hoje em dia as pessoas não aceitam que você. As pessoas não estão preparadas uhum. para serem criticadas, né? É, Então, precisa se fazer uma você for campanha. falar, olha, o seu lixo, a pessoa já vai te olhar torto. E não é isso que a Assim, gente quer, moça, né? gente, vocês esqueceram ali o É, pacote. eu Sim. já fiz isso algumas vezes. Hoje eu não faço mais, porque já fui maltratada por conta disso. Então, é melhor eu recolher o lixo dela do que eu ser ofendida por ela, entendeu? Então, assim, é a única coisa que eu sempre falo. Inclusive, uma vez eu estava passando, aí tem
um pessoal aqui que é Praia Grande na tela, e eles me entrevistaram e eu falei a mesma coisa. Vamos ter consciência. Só de recolher o lixo já está de bom tamanho, É, não é? verdade. Uma boa colocação sua, uma boa lembrança sua. Então, eu Isso, agradeço muito você, a sua disposição. Você pode espalhar, falar, imagina. que você morou na Vila Sônia, vai lá, faz a entrevista com a Débora, porque ela está contando a história da nossa região, a história da Vila Sônia. Eu vou passar os links Legal. para você do, Uhum. do, do bisneto do dono da chácara e dos Ai, que ferreiros. legal. Eu vou passar para Hum. você diretamente os links, para você dar uma olhada nas entrevistas, na alegria que as pessoas têm de falar do bairro, tá bom? Ah, sim, a gente ama de paixão, né? Cresceu, eu cresci aí, eu saí realmente no dia que eu casei, Hum, né? Eu casei em 85, aí eu saí e fui morar em outros lugares, hum, mas meus pais continuaram aí até, acho que meu pai e minha mãe moraram aí até em torno de 2001, 2002, entendeu? Eles moraram aí na Jorge Alves Ferreira. certo. Então, a gente nunca deixou, né? Tem os raízes. Eu estou sempre aí, grandes amigos. Hum, Praticamente minha turma toda é daí. Então, eu estou sempre no Colombo, Vila Sônia, Monte Quemel. A gente está sempre por aí, Então, tá? E é realmente um lugar maravilhoso. fala para o pessoal vir para cá falar comigo, fazer uma entrevista, contar a vida deles e a Tá história bom, da Sônia. Bel, muito obrigada mais uma vez. Um imagina. grande beijo para você, viu? Beijo, foi um prazer. Igualmente, quando você vier para cá, vem tomar um café comigo, tá bom? Na minha casa ou em algum lugar aqui que a gente marca, tá bom? Tá bom, eu te aviso. Tá, muito obrigada. Um excelente dia para Imagina. você, Bel. Obrigada a você. Foi Tchau. um prazer. Bom, Tchau, tchau. tchau.